falar, né? Jesus ele estava conversando com Nicodemo, né? Que no capítulo 3, no versículo 1 vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Né? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que este homem era príncipe dos fariseus. E o que é fariseus? Né? Para que você que não conhece venha entender. Era um membro dos principais grupos religiosos, né, da época, dos judeus. E este homem era um homem religioso, um homem que conhecia, né, os ensinamentos da lei de Moisés. Este homem ele era um homem que andava segundo a lei dos judeus, né, a lei que foi dada por Moisés. E este homem era um homem muito religioso. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem vindo os ensinamentos, os sinais que Jesus fazia, os seus ensinamentos, aquele homem foi ter com Jesus, ele passou a crer em Jesus, né? E ele foi ter com Jesus à noite. Eu creio que aquele homem foi ter com Jesus à noite porque ele temia, né, a religião. Ele temia o que o povo, o que os fariseus iam dizer, se visse ele falando ali com Jesus, né? E eu ali fui me perguntando, e aquele homem foi ter com Jesus ali à noite. E Jesus, olhando para ele, disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu creio que aquele homem, ele queria confessar Jesus, mas ele temia. Por quê? Porque ele amava, né, os privilégios que os fariseus tinham. Ele amava a glória dos homens, as coisas deste mundo, né? E nesta noite, o que te impede, né, de aceitar, de confessar Jesus como teu Salvador? Pense aí, você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, Jesus ele está falando contigo e ele quer te dar a salvação nesta noite. E ali o Nicodemos, ele temeu, né? Porque ele era um homem muito religioso e ele ficou com medo, né, do que os fariseus iam pensar, de ver ele conversando com o Senhor Jesus. E ali ele não confessou a Jesus como seu Salvador, né, por medo da religião, com medo dos fariseus, que era a religião daquela época. Mas nesta noite eu quero te perguntar: o que é que te impede, né, de confessar Jesus, de seguir a Jesus? Não com vergonha, mas porque o Jesus ele diz que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Né? Nesta noite, você que está dando ouvido a essa palavra, creia que o Senhor ele está falando contigo. Ele quer te dar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, né? Que ele estava falando que aquele que não nascesse da água e do Espírito não poderia entrar no reino de Deus. Jesus ele fala daquilo que nós podemos entender, compreender, né? Ele não fala coisas que nós não possamos entender. E Jesus ele estava falando ali do batismo de João Batista, né? Que da pregação que João Batista veio antes de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que João Batista veio preparar o caminho do Senhor. E ele pregava a pregação do arrependimento,
né? Ele pregava que o homem viesse a se arrepender dos seus pecados e confessar e ser batizado. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite o Senhor está te perguntando qual é o teu pecado, o que tu podes deixar, né, para confessar o Senhor nesta noite. E o Senhor, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse: como pode isso? Aqui o Senhor estava falando a respeito da fé. A fé vem pelo... A fé, ela nasce nos nossos corações a partir do momento que nós cremos no Senhor. E aquele homem, ele não compreendeu, o que Jesus estava falando. E Jesus chama a atenção daquele homem, porque Jesus, ele não estava falando algo difícil de entender. Jesus, ele estava falando das coisas da terra, das coisas que já tinham sido pregado por João Batista, que é o batismo do arrependimento. E aquele homem, ele não conseguia entender, porque a fé ainda não tinha brotado no seu coração, mas era fácil de entender. E ali Jesus vai dizer, chamar a atenção daquele homem e diz: tu, sendo mestre em Israel, não consegues compreender, Se eu estivesse falando algo dessa terra, com certeza tu compreenderia. Mas, e se eu falar das coisas dos céus? E no 3, para complementar a pregação, Jesus vai dizer assim: ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu dos céus, o Filho do Homem que está nos céus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor está pregando também algo que Nicodemos conhecia, porque Nicodemos era conhecedor da lei de Moisés, dos ensinamentos de Moisés do Velho Testamento. E ali o Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, pediu os irmãos para abrir lá em Número 21, do capítulo 21, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor, que vai dizer assim no 8. E disse o Senhor a Moisés: faz serpente... Não, no 7. Aleluia. Versículo 7. Vamos ler o 7 até o 9. Vai dizer assim: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havendo pecado, portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e era que, mordendo algum serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aqui o Senhor, ele estava falando, de algo que tinha acontecido. O povo, quando o Senhor tirou ali o povo de Israel do Egito, da escravidão, da servidão, ele levou o povo ao deserto, para o deserto. E ali Moisés guiava aquele povo, mas o povo, ele tinha um coração duro, o povo tinha um coração endurecido, o povo era um povo ingrato,
que não temia ao Senhor. E ali o Senhor, e pecava contra o Senhor constantemente e contra Moisés. E ali o Senhor permitiu. Lá no versículo 6, você vai dizer assim: então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente que mordesse o povo. E morreu muito povo de Israel. E o Senhor permitiu que ali serpente ardente, venenosa, mordesse aquele povo pecador, né? E aquele povo e muitos morreram por causa daquela serpente, mas por causa do seu pecado. A palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? E aquele povo, ele estava pecando contra o Senhor, por isso a morte entrou no meio daquele povo. E ali o povo se arrependeu e foi até a Moisés. E eles disseram: Moisés, nós temos pecado contra ti. Nós temos pecado contra o Senhor. Ora ao Senhor que ele tire do nosso meio essa serpente. E o Senhor falou com Moisés e disse que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse num poste. E quem fosse mordido, ele olhasse para aquela serpente, ele seria curado, ele não morreria. E assim o Senhor, ele estava pregando para Nicodemos, dizendo que era necessário, né, que o Filho do Homem fosse levantado. Assim como aquela serpente foi levantada para que aquele povo não viesse a perecer, não viesse a morrer. Assim o Senhor Jesus, ele morreu, ele veio morrer por cada um de nós, para que nós viesse ter vida e vida eterna, né? Não só viver, mas que nós viesse ter a vida eterna, a esperança da nossa salvação, que um dia nós viesse nos encontrar com o nosso Deus, porque a humanidade, ela estava perecendo por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele afastou o homem de Deus, né? E era necessário que o Senhor ele viesse e morresse, né? Uma morte dolorosa, uma morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, né? O Senhor, nesta noite, ele diz que foi grande o sofrimento dele, né? Ele morreu um sofrimento de cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje, pregando a sua palavra, falando do seu amor. Grandes coisas o Senhor fez por nós, né? Quando ele entregou o seu filho, grande foi o amor do Senhor por cada um de nós. O Senhor, ele te ama, ele me ama. Por isso que ele entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê, mas é necessário que nós venhamos crer no Senhor, crer no seu sacrifício, que o sacrifício Aleluia. Do Senhor, ele não foi em vão. O Senhor, ele enviou o seu filho, o seu único filho. Quem poderia, né? Que tem um filho que sacrificaria por um perdido, por um pecador, mas o Senhor, ele ofereceu o seu único filho para que nós tivéssemos hoje a vida eterna, para que nós hoje tivéssemos a esperança da nossa salvação. E nesta noite o Senhor, ele te convida a também crer no nome do Filho de Deus, no Senhor Jesus. Nesta noite o Senhor manda te dizer que ele te ama e ele quer te salvar. Ele quer te dar vida e vida com abundância. O Senhor tem algo maravilhoso para ti. O Senhor, ele quer te salvar. Ele quer te dar vida e vida com abundância a cada um de nós. Eu creio que cada um de nós temos um testemunho que não queria o Senhor. Assim como Nicodemo nos envergonhava, um porque era religioso, outro é porque temia, não queria o jeito dos crentes, mas o Senhor, ele nos chamou, não para nós viver uma religiosidade, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. O Senhor tem algo maravilhoso, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Na morte ele não conseguiu vencer o Senhor. E nesta noite ele te chama e ele quer te salvar, ele quer te dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a minha oportunidade
Amém.